tudo bom com você? Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Rutiana Sobrinho. Aqui nesse canal a gente sempre fala de modelagem e costura de roupas. Aproveita que está aqui e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Eu deixei uma enquete rolando há 2 vídeos atrás perguntando se você tem dificuldade de cortar o tecido. E como a maioria respondeu que sim, hoje eu preparei um vídeo dando várias dicas aí para você perder esse medo de cortar o tecido. O medo geralmente acontece pela falta de informação. Então, fica ligadinho aqui, porque tem bastante informação no vídeo de hoje. Então, vamos lá aprender? Então, vamos às dicas de cortes de tecidos para quem é iniciante. Eu separei alguns tecidos aqui para a gente conversar sobre eles. A primeira dica começa quando você vai comprar o tecido. Evite comprar tecidos que escorreguem e tecidos finos. Eu tô com esse tecido aqui que ele é bem fininho, até que ele não escorrega muito, mas por conta dele ser fino, na hora que você posicionar o molde em cima dele, você vai ter uma grande dificuldade, por conta de você não ter a experiência ainda. Então procure comprar tecidos que tenham algodão na composição. Então aqui eu tô com um tricoline, olha, ele é muito bom para iniciante, porque ele vinca bem e ele não escorrega nada, né? O ponto negativo dele é que ele amarrota e dependendo do modelo que você fizer, ele vai ficar um pouquinho armado, mas é um ótimo tecido para quem está iniciando. A segunda dica está na preparação do tecido. Alguns tecidos encolhem depois de lavados, então você deve fazer isso antes de cortar. Se você colocar o tecido de molho e depois enxaguar bem, já resolve o problema. Eu particularmente gosto de lavar o tecido, passar um sabãozinho, porque esse tecido às vezes vem de outro país, então até chegar na nossa mão, né, já passou por várias pessoas, então eu prefiro passar um sabãozinho nele de leve e deixar um pouquinho de molho, enxaguar e botar a secar. Então tem que tomar esse cuidado, lavar o tecido antes de cortar. Ainda sobre a preparação do tecido, o bom é você dar uma passada nele para você posicionar os moldes. Observe esse tecido aqui, ó, ficou guardado por um bom tempo, então ele tem uma dobra aqui. Então, se você não passa, você posiciona o molde e não percebe que essa dobra tá para baixo, por exemplo. Então, quando você abrir o seu molde, uma peça vai ficar certinha e a outra vai ficar sem o corte correto. Então, é bom sempre dar uma passada antes de cortar. A terceira dica está na observação do tecido. Você deve identificar o lado avesso antes de cortar. Alguns tecidos são mais fáceis, como por exemplo esse aqui, ó. Você consegue identificar a estampa pelo lado direito e pelo lado avesso você vai ver um tecido esbranquiçado. Esse outro aqui você consegue ver nitidamente a estampa pelo lado direito e pelo lado avesso você consegue ver a estampa, mas ela não está bem definida, também está meio esbranquiçado. Esse outro aqui tem um certo brilho e uma textura diferente do que do lado avesso, que é fosco. Alguns tecidos permitem que você faça uma espécie de composição, usando o lado direito e o lado avesso, mas é preciso fazer isso consciente, não por um erro, né? Mas existem tecidos que você não consegue identificar facilmente o direito e o avesso. E uma das dicas é, você vem aqui na orelha e passa o dedo. Se o tecido estiver todo furadinho, o lado direito vai estar liso e o lado avesso você vai sentir em alto relevo. Eu vou tentar mostrar de pertinho os furinhos para você ver. Olha, acho que dá para ver aqui, né? Que são os pontinhos que eu estou me referindo. Quando você passa o dedo, você consegue sentir ele em alto relevo. Então, esse lado é o avesso. Depois de identificar o lado avesso, você deve cortar todas as partes pelo lado avesso. Principalmente quem é iniciante, que deve riscar no molde, tem que ser riscado pelo lado avesso, para não sair no outro lado, né? E quando você faz isso, todas as partes vão sair do mesmo lado. Então, você não vai correr o risco de uma peça ficar do lado direito e outra do lado avesso. Outra coisa que você tem que observar no tecido é se a estampa tem pé. O que significa isso? Significa que quando eu posiciono o meu molde de um jeito e eu viro ele de outro jeito para aproveitar tecido, a estampa fica de forma errada. Nesse caso aqui, dessa estampa, são várias corujinhas em várias posições, então essa estampa não tem pé. Aqui está minha orelha, ó, se eu fosse posicionar, eu iria acompanhar o fio com a orelha,
o fio que está marcado aqui no molde. Então, se eu quisesse aproveitar o tecido virando para cá, não teria problema, porque eu tenho as corujinhas, uma para um lado, outra para outro, de cabeça para baixo, enfim. Aqui não tem problema, então essa estampa não tem pé. Diferentemente dessa estampa aqui, aliás, desse tecido aqui, que ele não tem estampa, porém é um veludo e ele tem brilho. Então, se eu quiser posicionar, por exemplo, aqui tá minha orelha, se eu quiser posicionar o molde assim e depois pegar assim para aproveitar tecido, vai ocorrer um erro. Um lado vai ficar com brilho para cima e o outro lado com brilho para baixo. Então tem que tomar muito cuidado na hora de observar o tecido. A quarta dica é para posicionar o fio do tecido corretamente. Então eu não posso simplesmente confiar na minha visão, vir aqui colocar o molde em cima e cortar. Eu tenho que medir. Então o fio do tecido está aqui e a minha orelha está aqui. Então ele tem que estar paralelo, ou seja, lado a lado aqui, ó, na mesma posição. Se a orelha tivesse assim, eu ia botar o fio do tecido assim. Mas nesse caso está assim, né? Então agora eu tenho que medir. Eu vou medir da orelha, então esquece esses cabelinhos aqui, ó. Começa a medir do tecido aqui, ó, do início do tecido. Então eu vou lá e meço. Digamos que aqui deu 8 centímetros. Eu coloco um alfinete ou um peso e aqui em cima a mesma coisa. Então, no caso que não deu, ó, eu vou modificando até dar, ó. Colocando um alfinete lá na ponta, eu tenho como modificar aqui, ó. Deu ali, então eu vou e alfineto ali. Então ele tem que estar da mesma medida daqui aqui e daqui aqui. Muitas pessoas erram na hora de cortar uma calça porque não observam o fio do tecido e aí depois a calça fica torta no corpo. Na hora de posicionar o molde, você deve observar, como eu falei anteriormente, posicionando o fio do tecido paralelo à orelha. O fio está assim, a orelha está assim também. Então você tem que medir daqui lá, no meio e lá em cima, para ficar bem a mesma distância. Então digamos que deu 20 centímetros daqui na orelha. Tem que dar o 20 centímetros no meio e tem que dar 20 centímetros lá em cima. Quarta dica: sempre coloque margem de costura em toda a volta antes de cortar no tecido. Por quê? Para cada parte do molde pode ser uma margem diferente. Então, digamos aqui, esse aqui é parte de uma blusa que tem um recorte princesa, que eu já até fiz no canal. Vou deixar para você assistir aí. Então, aqui eu coloquei 1 centímetro, porque é uma curva. Não adianta colocar muitos centímetros, porque depois eu vou ter que tirar o excesso mesmo. Aqui, ó, na parte de cima, esse tecido vai ser embutido, então não há necessidade também uma curva, então não há necessidade de colocar muita margem de costura. Na lateral eu sempre coloco a mais, para caso precise folgar, eu tenho onde folgar. E aqui embaixo eu coloquei 1,5 centímetros, porque eu decidi fazer isso para depois ver qual tipo de acabamento que eu ia fazer. Então isso você tem que verificar antes de cortar. Eu particularmente prefiro cortar sem a margem de costura, porque aqui nessa calça, por exemplo, ela não tá com margem. Então aqui eu já pego o giz, já risco aqui na lateral dela e depois eu acrescento a margem de costura. Mas isso aí, para quem é iniciante, já pode dificultar. Então o ideal mesmo é colocar a margem de costura em toda a volta antes de cortar. Sexta e última dica: posicione o molde no tecido colocando bastante alfinetes. O ideal é você não movimentar o tecido depois que você posiciona um molde. Porém, a gente sabe que nem todo mundo tem uma mesa de corte e vai precisar de puxar o molde para perto de si para cortar. Então, ele estando com bastante alfinetes e o tecido não sendo um tecido que escorrega, você vai conseguir movimentar o molde sem nenhum problema. Pelo menos comigo nunca deu problema, desde que esteja bem alfinetado. E assim eu finalizo as dicas. Eu sei que tem muito mais dicas para você cortar corretamente, mas numa próxima oportunidade eu vou estar trazendo mais dicas aqui para o canal. Esse assunto de corte de tecido ainda tem muito mais informações para se passar.
Mas é bom preparar um conteúdo de acordo com quem está assistindo. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe a sua pergunta nos comentários do vídeo, que de uma próxima vez que eu for falar sobre esse assunto, a sua dúvida será respondida. Eu quero te lembrar do combinado que nós temos aqui. Eu trago um conteúdo de valor que te ajuda e você me ajuda compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e também clicando em uma das mãozinhas que fica logo aqui abaixo. Eu conto com a sua ajuda, tá bom? E como sempre, eu deixo um versículo da Palavra de Deus para você. E hoje a leitura é em 1 Coríntios 15, versículo 19, que diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, viver feliz é acreditar e viver com Cristo eternamente. Se você acredita que a felicidade é só aqui na terra, você não sabe o que é felicidade. Creia em Cristo, viva para Ele, para você viver eternamente com Ele após a morte. Que Deus possa te abençoar e que você entenda realmente essa palavra. Antes de ir, eu quero te indicar 2 vídeos aqui do canal. Um é de dicas de modelagem, que eu vou deixar aqui ao lado, e também um outro que está bem bacana, que eu estou ensinando a blusa base com a pence. Então, esse vídeo está bem recheado de informações. Então, não perca nenhum desses 2 vídeos que você vai aprender bastante. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau!